Bom dia, povo de Deus. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Como é que vocês estão? Vamos aí para mais um bate-papo aí dessa manhã. Estou aqui no meu lugar habitual, na Praia da Baleia, Rio das Ostras. Tá ventando um pouco, não sei como é que vai sair o áudio aí, mas já tem mais de uma semana que eu gravei o último vídeo e eu tô com saudade de conversar um pouco com vocês. E essa manhã nós vamos tratar sobre assuntos do cotidiano, do nosso dia a dia, sempre tomando por base a palavra de Deus, beleza? Então hoje nós vamos falar aí sobre perseverança, vamos falar sobre fé e vamos falar um pouco sobre a nossa missão enquanto filhos e filhas do Senhor, chamados segundo o amor do seu Filho, Jesus Cristo, sobre propósitos. Por base, vamos tomar aí texto de Deuteronômio, capítulo 1. Vou discorrer rapidamente aqui um pouco dessa história para a gente entrar no contexto, beleza? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 1, diz que o povo, né, ele estava ali na base do Monte Horebe, já tinha se dado alguns eventos relacionados às tábuas das leis, né? Já conhecemos os eventos das tábuas, as primeiras tábuas que foram quebradas, entrou em idolatria, fizeram um bezerro de ouro, aquela história toda. Passado tudo isso, aquele povo permanecia ali. Dado o momento, o Senhor falou para Moisés: Moisés, esse povo já ficou tempo demais aqui, está na hora de se movimentar e eu vou levar eles em direção à promessa. Deus decidiu fazer isso. Então Moisés fez com que o povo levantasse acampamento e fomos em direção ao deserto novamente, mas agora com destino a uma cidade chamada Cades Barneia. Dali seria a entrada para as terras dos amorreus, onde estaria ali, entra a ligação aqui, na hora errada, estariam ali tomando posse das promessas que foram prometidas aos antepassados. E assim fizeram. Quando chegaram em Cades Barneia, os anciões, né, resolveram e levaram a Moisés a ideia de que eles viessem espias para reconhecer a terra e para indicar o caminho por onde eles teriam que ir. Moisés sacou essa ideia e pegou um representante de cada tribo, eram 12 tribos, e mandou que eles fossem à frente. O povo ficou acampado em Cades Barneia. E o povo, aí esses 12 espias foram lá e voltaram trazendo fruto da terra, né? Frutos maravilhosos, né? Cada fruta enorme. E relataram ao povo a fartura que existia naquela terra. Então, realmente essa terra é uma terra que emana leite e mel. Tem fontes, tem tudo de bom. Porém, lá habitam os amorreus. São homens preparados, fortes, vivem em cidades fortificadas. Também viram lá os Anáquins, que eram homens de estatura muito grande. A Bíblia relata que é de 2 metros para cima. E que eram guerreiros. E essa palavra, ela entrou no coração do povo, trazendo muito medo. Então aquele povo que estava entusiasmado, aquele povo que estava motivado, agora chegou no seu tempo, nós vamos entrar na terra prometida, o povo temeu. 10 daqueles homens trouxeram essa palavra de temor para o povo. Apenas 2
Caleb e seu auxiliar Josué falaram, ó, sim, tem gigante, mas o Senhor nos prometeu. Eia, subamos e possuamos. Deus prometeu, e assim como Ele foi conosco até aqui, Ele vai ser conosco lá também. Nós vamos derrotar os amorreus e vamos tomar posse daquela terra. E Moisés ficou em debate com esse grupo, porém esse grupo trouxe um temor ao povo do Senhor, que quis prontamente bater em retirada, e o que ele deseja novamente de voltar à segurança, entre aspas, da terra do Egito, lá onde é a terra da escravidão. Depois de ter passado por tudo que eles passaram, né, visto os milagres, Deus libertou eles, fez com que os egípcios trouxessem muito ouro para eles. Depois das pragas, eles queriam se ver livres daquele povo, por causa do temor, da ira e do poder do Deus deles. Teve a perseguição, teve o evento da passagem do Mar Vermelho. Depois, no meio do deserto, teve a situação onde eles eram guiados durante a noite por uma coluna de fogo. E durante o dia tinha uma nuvem que cobria o sol. Deus sempre indicava um lugar onde eles iam acampar com segurança. Trouxe água quando não tinha água. Transformou a água amarga em doce. Trouxe provisão do céu. Trouxe maná. E também trouxe codornizes. Deus o tempo todo mostrou que a fidelidade dele, o poder e a autoridade. E agora, diante dessa situação, que dependia do passo do povo, correto? Agora dependia do povo tomar posse mediante a fé. Eles ficaram com medo e voltaram. E veja se não é assim conosco. A gente quer milagre, a gente quer que Deus faça, a gente fica alegre quando Deus abre a porta do céu, chega aquela bênção que você não esperava, Deus, né, envia algo que você, poxa, foi Deus que fez. Mas quando é algo que depende do seu esforço, muitas vezes você duvida que Deus é contigo e que Ele vai agir da mesma forma. Que é só abrir a mão no céu e esperar o maná cair. Mas quando dependeu do povo, agora vocês vão entrar e vocês vão guerrear, vão tomar posse. E eu vou à frente de vocês e vocês vão vencer as batalhas. O que eu prometi, eu vou cumprir. Nessa hora o povo volta atrás. Não é assim que acontece com a gente? Para pra pensar, faz uma retrospectiva aí da sua vida mesmo. Vê se não é assim. E por conta disso, aí que é o pior. Por conta disso, Deus se irou com aquele povo. Sabe o que ele falou? Essa geração, nenhum de vocês que viram a terra vão entrar na terra. Nem meu servo Moisés. Dessa geração só vai entrar Josué e Caleb, porque foram firmes e creram no Senhor. Os seus filhos vão entrar, porque eu prometi, eu vou fazer, mas vocês não vão entrar. E ouvindo essas palavras de Moisés, aquele povo temeu ao Senhor e decidiu, na sua força, querer entrar na terra. Moisés advertiu, ó, Deus falou que vocês não vão entrar. Não adianta que vocês não vão entrar. Eles tentaram entrar, tomaram uma coça, morreu muita gente, foram botados para correr e foram arrastados aí no deserto afora pelo povo dos amorreus. Porque não acreditaram na palavra de Deus na boca do profeta Moisés, que era um homem que tinha acesso direto ao Senhor. A Bíblia diz que Deus falava com ele tete a tete, assim como a gente está falando aqui com vocês agora, é assim que Deus falava com ele. Então, eu quero transportar a tua mente e a minha mente desse tempo longínquo, dessa história bíblica, para o dia de hoje. O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo um
tempo onde houve promessas, onde existem promessas, mas aquilo que depende de a gente agir, crendo, nós temos medos. Poucos são os guerreiros que estão aí à frente dessa batalha. E quando eu digo batalha pela sobrevivência, não só física, mas a sobrevivência daquilo, tudo que nós acreditamos. Porque é isso o objetivo de Satanás, é destruir tudo aquilo que nós acreditamos. Da cultura cristã, tudo aquilo que nós temos por base, que provém da palavra do Senhor. Eu já falei aqui que até o Código Penal, ele provém da Bíblia. Você tem as bases bíblicas no Código Penal. Mas até isso nós tivemos tentado deturpado, né? Nós hoje não tem mais, o Código Penal está sendo rasgado aí. Eu sinto até pena dos estudantes de direito, porque não sabem mais em que, porque os livros dizem uma coisa, o que eles veem na realidade é outra. O que não podia de jeito nenhum, porque estava na Constituição e estava no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Código de Direito Civil, nos estatutos. Tudo agora é relativo. Eles tentam relativizar tudo. Não, isso aqui realmente pela lei não pode, mas dessa vez pode. Não, pode ou não pode, não existe essa questão de acordo com a circunstância. A lei está ali para ser cumprida. E não é isso que nós vemos. É de acordo com a interpretação de alguns. E é o que está acontecendo. E o povo está andando cabisbaixo, está perdendo a esperança. Ei, subamos e possuamos. O Senhor assim nos prometeu. Essa é a hora de nos mostrarmos fortes e firmes. Porque a cada passo que o inimigo avança, ele oprime mais o povo. Vai chegar um tempo, se nada for acontecer, da intensificação de uma coisa que já é real, que é a perseguição religiosa, e quando vão começar a fechar igrejas. Já aconteceu isso em outros países, perseguição, morte e prisão dos líderes religiosos, e até criminalizando a Bíblia. Estuda um pouquinho de história e vai ver que onde se instaurou na China comunista, a Bíblia, você possui uma Bíblia lá, é pior que você possuir um R15, você seria preso, condenado à morte. Para eles, o Deus deles é o Estado, e na figura do seu ditador. Ah, isso está distante de nós. Ei, aí. Então, essa palavra não é uma palavra para nos amedrontar. Eu só fiz esse alerta, ok? É uma palavra para nos encorajar. Fique firme, os firmes propósitos do Senhor. Tentam relativizar tudo, até dentro da igreja. Não, não pode ser assim. A palavra, ela é imutável. Não é o que não podia antes, agora pode. Não era antes. As interpretações têm que ser, sim, feitas de forma correta. Mas se não podia antes e agora pode, a não ser que você realmente tiver um entendimento que antes se interpretava errado. Mas não porque tem que se relativizar, porque agora, de acordo com as circunstâncias, não. Deus não muda, a palavra de Deus também não muda. Então precisamos entender. Deus nos prometeu, nós somos um país, o Brasil é um país amado do Senhor, é uma nação cristã, é uma nação que tem firmes convicções. Por mais que o inimigo ele tem tentado contra os nossos jovens, você vê aí o que tem acontecido nas universidades, meu Deus, coisa louca. Tu olha para o jovem, não parece nem um jovem de 15, 16 anos. Parece qualquer coisa, menos um ser humano comum, parece uma pessoa louca. É no corte de cabelo, são metais enfiados por tudo quanto é parte do corpo, são as atitudes, se volta contra tudo que aquilo que é bom, que é família, paz, é o direito. Não, tem que destruir, tem que queimar.
acusam todo mundo, mas estão praticando o mal. Parece que estão loucos. Parece que estão loucos. E esse é o futuro da nossa nação. Tá vendo a astúcia de Satanás? Tá vendo como é que o diabo ele trabalha? Ele trabalha justamente para destruir o nosso futuro. O nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, ele precisa ser estabelecido bases agora. E depende de nós. É muito fácil, já vivemos o nosso tempo, deixar rolar. Quando tudo estiver muito ruim, eu já vou ter morrido. Mas não é assim. Porque se a nossa geração anterior à nossa não fosse a geração que tinha valores, bença pai, bença mãe, oração do Pai Nosso, né? Ia à igreja, ia à missa, ia aos cultos, observar as leis do Senhor, isso é errado, isso é certo, isso vai te dar um bom fim. Nós não estaríamos aqui hoje até para discutir sobre isso. Então é isso que nós temos que nos atentar. Nós não podemos nos conformar, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Nós temos que lutar e continuar alertando. Olha, esse caminho é caminho de morte, é um caminho de negritude do espírito. Porque você acha que está agindo por você, mas existe um forte correntes espirituais que levam a fazer baderna, a degradação daquilo que você é, daquilo que os teus pais te ensinaram a ser. Isso está errado. Isso, o caminho disso é caminho de morte, não dá outro resultado. A degradação da sociedade, ela vai fazer com que a própria sociedade sucumba. E não tenha, porque a sociedade, tudo que nós temos na vida, existem bases que sustentam. E eles atacam a base da civilização judaico-cristã. Se eles remover essa base, eles vão tentar estabelecer qual base? A base de ensinamentos que provém de culturas e administrações que deram errado, de regimes que deram errado. Porque esses que estão aí pregando isso, eles só pensam neles. Você pensa que ele pensa em você? Não. Ele quer que você continue sendo pobre, miserável, dependente do Estado. Ele quer que você, né, que tenta buscar algo a mais na questão de conforto financeiro para você, para sua família, para os seus descendentes, para o futuro da sua família. Eles querem tirar tudo do seu, porque eles querem igualar todo mundo. Somos todo mundo igual, por baixo, mas eles estão lá em cima. Foi assim no passado e assim hoje eles são intocáveis. E vão se perpetuando no poder porque eles vivem disso, se mantêm disso, vivem no luxo, na riqueza, e você se contenta com gás. Você se contenta com desconto numa conta de luz. Não, você tem que se contentar em levantar a cabeça, tudo que eu tenho é meu, ninguém me deu. Eu conquistei com o meu trabalho, com o meu esforço, com o meu estudo. Se hoje eu tenho, não foi porque ninguém me deu, mas não. E é engraçado que tem pessoas que estão na frente dessas militâncias, são pessoas de classe média que vivem no conforto. Gosta de um iPhone 15, gosta de viajar para os Estados Unidos, para Disney, né? Enquanto isso, eu e você estamos aqui, lutando para pagar boleto ou para comprar 1 quilo de carne na sexta-feira. Porque a semana toda você come o meu frango ou o ovo, que isso está caro. Ei, povo, desperta. Nós temos promessa. A promessa de Deus é para você viver aí nessa vida medíocre, de saláriozinho mínimo e lutando para sobreviver. Você foi colocado na terra para crescer, para brilhar. Não é para ser oprimido, não. Não é para ser nivelado por baixo. Onde está a esperança? Onde está a esperança no futuro? Acorda, povo. Essa ideologia louca, ela não vai levar a gente a nada. Ela só vai levar a gente para a pobreza e para a derrota. Não é possível que as pessoas não estão vendo o que é certo e o que é errado.
A nossa política está uma loucura. Tem pessoas boas aí, sendo deixando se levar por palavra de pessoas que... Olha a ficha da pessoa. Pessoa metida com corrupção, a pessoa metida com coisas erradas do futuro. Olha a base do nosso governo atual. Todo mundo ali... Meu Deus! Nosso judiciário. Como é que você pode acreditar em qualquer palavra que vem na boca dessas pessoas? Pensa bem. Eu estou falando para vocês aqui, acerca da palavra de Deus. Toda semana nós temos uma mensagem. Imagina como é que eu vou falar para vocês se eu tenho uma vida torta. Eu saio daqui, vou assaltar. Eu saio daqui, vou cometer crime. Eu saio daqui, vou cometer pederastias. Como é que você vai acreditar em mim? Você que me segue acredita em mim porque você conhece a minha vida. Tu sabe que eu sou casada com a mesma esposa há quase 40 anos. Pai de 2 filhos. De um neto. Hoje, enquanto aposentado, trabalhei minha vida inteira, sempre buscando certo e errado, e fazendo distinção, sempre buscando, né? Desde que eu me converti, já tem muitos anos, buscando viver, não só seguir, nem só pregar, mas viver a palavra de Deus, que isso eu acho que é o mais importante. Por isso, eu creio que você me dá crédito. Mas como dar crédito para essas pessoas? Olha esses políticos. Olha só, eu vi uma notícia hoje tremenda. Os partidos de esquerda lutando para que não vá à frente a investigação sobre o escândalo que nós estamos vendo do INSS. E você vai concordar com isso, com essas pessoas? Sabe que essas pessoas querem seu bem? Está escancarado que houve um roubo e essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Qual o interesse que essas pessoas têm que isso não vá para frente? Porque certamente em algum momento vai chegar neles, porque são pessoas que estão envolvidas com coisas erradas o tempo todo. Enquanto eu e você ficamos trabalhando para pagar imposto, para sustentar esse monte de marginais. Ei, gente, você que me ouve aí, desperta. Não só você que não entende muito sobre política, mas você que entende sobre família, sabe o que é bem e mal, o certo e errado. Nós não podemos simplesmente viver o nosso agora e parar de olhar ao nosso redor e ver que nós existe um propósito de vida. Nós precisamos fazer a diferença nesse tempo. Deus conta conosco. As nossas gerações precisam e contam conosco. Porque se a gente abrir mão agora e largar tudo agora... Ah, não posso fazer nada. Você pode. Só você pensar de forma certa se você está fazendo alguma coisa. Porque a intenção deles é mudar a nossa mente. 2026 agora é muita coisa para acontecer. Ano eleitoral. Muita gente que vai aparecer com cara de bonzinho. Vão ter muitos programas sociais, muita promessa. Muitos se fazendo, né, tirando de um e dando para outro, dizendo que é bonzinho. Porque sabe que quer atingir uma classe maior. E nem nada que vai mudar a sua vida. O que um gás vai mudar a sua vida? O que um desconto de luz vai mudar a sua vida? Nada, você vai continuar pobre. O hospital vai continuar sem médico, vai continuar faltando remédio. Você precisa fazer um exame, não tem. Você precisa... É tudo uma dificuldade. Se você precisa de uma cirurgia, meu Deus. Os preços das coisas por aí, do jeito que está. Nada se faz para tentar mudar. São vários cartéis por trás de lobistas que trabalham com os políticos para poder aprovar só leis que prejudicam o povo e beneficiam as grandes empresas. Não que o empresário em geral seja o nosso inimigo. Mas nós sabemos que existem, né, interesses escusos aí. Eu vejo aqui no Brasil o preço do combustível. Como é que pode uma coisa dessa? Um país que produz petróleo igual nós produzimos. O petróleo refinado vem lá de fora. Como é que a gente não tem uma refinaria até hoje? Mas o governo, né, inclusive por uma casa é o mesmo governo que está agora, construiu uma refinaria na Venezuela. Com o nosso dinheiro, tá? E você acha isso normal? Sem contar o que fizeram aí. Lava Jato. Não, foi tudo mentira. Não foi mentira, foi verdade. Houve dinheiro devolvido, houve delação, mas tá aí, você continua lá. Aí tu vai na urna no ano que vem votar na mesma pessoa que te roubou antes. Eu acho que ele não vai te roubar mais, ele te rouba, vai continuar te roubando. Isso faz parte de um projeto político. E agora então, filho? Mas nós não podemos desistir. Porque o Senhor prometeu. Subamos e continuamos falando.
sempre debatendo e ter uma mente renovada. Fala, não, eu não aceito. Para de se alimentar só de coisas erradas. Vai buscar conhecimento. Pesquise. Você é importante. O seu voto é importante. A sua mente, o seu posicionamento social é importante. Eu sou só uma pessoa no meio do mundo, não vou mudar nada. Querido, escuta uma coisa. Você é uma semente. Dentro de você mora uma floresta. Uma pequena semente brota uma árvore gigantesca. Dessa árvore gigantesca cai outras sementes, outros frutos que vão gerar semente e vai gerar uma grande floresta. É assim que funciona. Igreja do Senhor, se posicione, não fique em cima do muro. Não caia nessa mentira de política. Não se debate, na minha opinião, em cima do púlpito. Na hora do culto, mas o pastor tem a obrigação de liderar e cuidar das ovelhas do Senhor, para não deixar que elas se corrompam e fiquem enganadas por sofismas, ou achando que, não, isso aí não é com a gente, né? Isso aí passa por a gente. Em dado momento, aquele povo foi requerido, vocês que vão entrar na terra, vocês que vão lutar, vocês que vão tomar, e eu vou com vocês, mas vocês vão ter que fazer. Então, igreja do Senhor, desperta do que dormes, tá? Não sei qual é o posicionamento da sua igreja, também, tá? De radicalismo, amém? Mas nós precisamos aí entender qual é o papel da igreja, o propósito. A igreja, ela não é o caminho, mas ela aponta para o caminho. A igreja não é o templo, a igreja somos nós, mas nós juntos, como um grande lego, formamos a igreja do Senhor forte, firma a palavra do Senhor e que segue apontando para o caminho, que é Jesus Cristo. Mas até lá, nós temos que viver aqui. E Deus se importa com você, com o seu bem-estar, com a sua família, com a nossa sociedade. Deus se importa. Não adianta ficar só olhando para a eternidade e esquecer que todos nós vivemos aqui. Amanhã depois não vai ter nem igreja para poder as pessoas se arrependerem. Vão correr para onde? A igreja, né, é um grande hospital, onde você está ali para se curar para ir para o céu. Quantas pessoas foram curadas e libertas? Amém. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Mas a igreja estava lá aberta, tinha um homem de Deus pregando, tinha um povo lá que me acolheu. Então, é necessário que para esse farol que aponta a luz, pessoas que formem o farol, que edifiquem, que cuidem do farol. Então não caia nesse engodo também de ter que ficar só em casa. Eu creio em Deus, eu faço as minhas orações. Amém, é só a tua obrigação, homem de Deus, mulher de Deus. Mas você tem que dizer que você precisa ser corpo de Cristo. A ceia, Jesus estava à mesa junto com os seus discípulos. Esse é meu corpo partido por vós. Esse é meu sangue derramado por vós. Participai dessa ceia. Não tem ceia sozinho. A ceia é comunhão, é repartir o pão com os irmãos. Você precisa entender isso. Não existe ovelha desgarrada aí, perdida, que acha que vai mudar o mundo. Aprenda isso. Desperta. Você não tem um chamado, aliás, eu creio que todo mundo tem um chamado, mas você por um momento não pode estar servindo, mas você é um adorador, você precisa se fortalecer, se alimentar da palavra de Deus, porque uma estratégia de Satanás é dividir para conquistar. Você vê quando na natureza, quando existe uma caçada, o predador eles fazem uma arruaça no bando para se separar, eles correm para um lado e para o outro, aqueles que são os filhotes, os mais fracos, eles acabam ficando para trás e eles se separam e é aqueles ali que eles atacam. E o bando segue se protegendo e aquele ali vai ser alimento. O diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, mas ele não é o leão, ok? Buscando alguém que possa tragar. E hoje eu tenho visto isso. Muita gente tem sido tragada. Não
por estar de volta ao pecado, mas por simplesmente estar parado. À medida que o corpo se movimenta, você parado, você está de uma certa forma retrocedendo. Você não está fazendo mais nada, você está retrocedendo. E isso é algo muito perigoso. Como eu vi um pastor falar uma vez, é como aquele cara, todo mundo sabe como é que funciona as Olimpíadas, né? Um fogo que ele é mantido aceso, guardado durante o período antes das Olimpíadas, né? Todos esses anos. Aí quando chega perto, aquele fogo é transferido para uma tocha e ele percorre vários países e depois no final aquele fogo é lançado na pira olímpica. Talvez você esteja correndo com essa tocha rumo à pira olímpica. Só que você pode ter não ser percebido que o teu fogo já está apagado. E no final não vai adiantar nada da tua corrida. Tu vai chegar lá sem fogo. E a pira vai continuar apagada. Isso é o que acontece com essa questão da apostasia. A questão de você parar, porque achar que está bom aqui, chegou até aqui, e cuidar da sua família, do seu bem-estar, e não pensar que pessoas precisam ouvir da tua boca testemunho de fé, que você precisa continuar sendo testemunho, mas ouvir da tua boca, precisam ver os teus filhos, os teus netos, precisam ver a tua perseverança em seguir o Senhor, em buscar o Senhor. Porque um dia, quando eles precisarem, eles vão recorrer a quem? Eu vou lembrar do homem de Deus, que foi você, que foi exemplo. Sempre orava, sempre tinha uma palavra da parte de Deus, sempre tinha uma reflexão. Eia, subamos e possuamos, porque o Senhor nos prometeu. Entende agora? É isso que eu quero falar para vocês nessa manhã. Que Deus se agrada disso. Amém? O vídeo já está ficando um pouco longo aqui demais. Então Deus abençoe. Fica essa palavra, uma palavra bem reflexiva. Você ficar ruminando aí um pouco os seus pensamentos. E tamo junto. Não vamos desistir não. A finalidade aqui não é falar de política, mas eu falei que a gente fala do nosso cotidiano. Eu falo aqui sobre relacionamento, eu falo sobre pais e filhos e falo também sobre relacionamento da sociedade, sobre economia, sobre política. Não me aprofundando muito em cada assunto, mas são assuntos pertinentes à nossa vida hoje, aqui e agora. Amém? Que Deus te ilumine e o Espírito Santo te ajude a completar o teu propósito aqui na terra até o dia que Ele determinar. Deus abençoe. Fui!